Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, preview da semana 4. Já estamos no que seria antigamente o primeiro quarto da temporada, agora com 18 semanas, um pouco menos do que isso. Aqui comigo o meu colega de cobertura da NFL por tanto tempo, a gente começou mais ou menos na mesma época, Fumble na Net e NFL Hoje, né, Danilo? Danilo Batista aqui com a gente. Seja bem-vindo mais uma vez ao podcast. Obrigado, Gabriel. Obrigado ao meu cérebro por dessa vez lembrar que você chama Gabriel e não Rafael, como das últimas 4 vezes aí que a gente conversou. E é verdade, cara. A gente já passou uns 8 anos nessa história aí. O NFL Hoje, na época foi primeiro, depois o NFL Hoje, foi 2015. Fumble na Net Então, janeiro de 2015. Somos paralelos aí nessa cobertura da NFL ao longo de tantos anos. A gente hoje aqui vai passar por todos os jogos da semana 4, né, fazendo nossa prévia, lembrando que a gente tem aquela marca, né, de 100% de aproveitamento em palpites. Tanto eu quanto o Danilo, nunca erramos um palpite na história da cobertura da NFL, e como tantos anos, como a gente falou agora, é uma marca impressionante. Lembrando que tá rolando uma promoção para você que ainda não criou sua conta no Bodog, que é um dos principais sites mais tradicionais de apostas do mundo. Você pode criar sua conta usando o meu link e você vai poder, contas novas vão poder concorrer a 3 sorteios de R$50 que serão depositados nessa sua nova conta no Bodog. O link tá na descrição com o formulário lá para você participar, tem todas as instruções, então vai lá na descrição desse podcast, clica no link, participa, faz tudo, tá tudo explicadinho lá. E todas as odds que a gente vai citar aqui no programa são do Bodog, então se alguma dessas te chamar a atenção, mais um motivo para você criar a sua conta. A gente vai naquele formato de sempre do preview, a gente vai debater sobre alguns jogos, outros a gente vai passar um pouco mais rápido, porque eu não quero que seja um podcast de 3 horas e meia de duração, mas vamos começar pelo jogo dessa quinta-feira. Se você está escutando na sexta-feira, eu coloco o timecode de todos os jogos na descrição. Então, se você já passou o Thursday Night Football sexta-feira, no sábado ou no domingo de manhã, vai lá na descrição, não para de escutar não, vai lá na descrição, avança pro segundo jogo, que vai ser o Sunday Night Football. Mas se você tá escutando aqui na quarta-feira, na quinta-feira, vem com a gente para falar de Miami Dolphins e Cincinnati Bengals. Dolphins invicto na temporada, Cincinnati Bengals 1 vitória, 2 derrotas. Vai ter live, eu vou assistir esse jogo na live lá no YouTube com vocês. Foi bem legal no Monday Night Football, Giants e Cowboys. Sei que o incentivo foi ver meu sofrimento assistindo o Daniel Jones, mas agora a gente vai ver um jogo bom, né? Dolphins e Bengals projeta como um jogo bem interessante, então não perca. Cara dos Esportes lá no YouTube, busca, se inscreve e participe. Vai ter umas promoções lá também. Uma promoção, falei promoções ali meio na animação, mas é uma promoção só, não quero prometer demais. Mas enfim, as odds desse jogo lá no Bodog, vitória dos Dolphins pagando 2,65, dos Bengals 1,51. O total de pontos desse jogo tá em 47, o handicap é Bengals menos 4. Todas essas odds são do momento que a gente está gravando aqui o programa, né, na quarta-feira. Pode mudar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Mas, Danilo, no momento que a gente está gravando aqui tem uma dúvida, né? O Tua, ele sofreu uma suposta lesão nas costas, que curiosamente fez ele agir como se tivesse sofrido uma concussão, mas na verdade não era concussão. Não tem por que duvidar do Mike McDaniel. Então a gente pode ter Teddy Bridgewater em campo nessa quinta-feira. A pergunta que eu te faço faria muita diferença para esse ataque do Miami Dolphins ter Tua Tagovailoa ou Teddy Bridgewater? Olha, o anímico faz total diferença, né? Você tá com um quarterback com a mão quente, e você de repente tem que substituir por um reserva, e que é um reserva que não tem a melhor das imagens na liga. Ou seja, ele tem uma imagem de reserva mesmo. Ele já adquiriu seu status permanente de reserva. Faz diferença. Faz diferença no pensamento. Você saber que tem um cara lá que tem um nível mais abaixo. Faz diferença de braço, né? Tagovailoa tá passando muito melhor do que o que Teddy Bridgewater fez na carreira. Tem diferença para proteção, porque
Tua é um quarterback canhoto, Bridgewater é um quarterback destro. Então, uma mudança total. Se não fosse uma coisa tão rara achar quarterbacks canhotos, diria que seria sensato até para Miami achar um outro canhoto para ser uma reserva, para não mudar tanto assim o esquema. Você viu o vídeo invertido do Tua passando com a mão direita? Cara, eu vi. Parece outro quarterback. É fantástico, cara. Parece outro quarterback mesmo. Parece melhor, né? Fica mais o que a gente tá acostumado a ver, né? É muito bom pra você parar de se perguntar qual é a diferença de ter um quarterback destro e canhoto, qual é a diferença de pegar o teu left tackle e jogar pra direita, o right tackle jogar pra esquerda, um guard jogar invertido e tal. Você nota que o teu cérebro mistura tudo, cara. Pesa até um pouquinho contra avaliações do Tua o fato de que ele não faz exatamente igual você tá acostumado a ver. Parece totalmente diferente, né? Mas a única coisa diferente é que é tudo invertido, né? Ele passa com a mão esquerda. Mas esse vídeo foi bem interessante, né? Ele passando com a mão direita, ele parece muito mais um quarterback normal. Eu vou discordar em partes com o Danilo. Eu acho que a questão do ânimo, realmente, aí eu concordo plenamente, porque você tá com um cara que ele entrou na temporada cheio de dúvidas e começou o ano muito bem, né? E eu tenho minhas ressalvas o quanto que é ele melhorando e o quanto que é tudo ao redor dele melhorando. Pra mim, a segunda opção seria que eu colocaria muito mais peso. Essa questão da linha ofensiva, realmente, você tocou um ponto chave, né? Porque a linha ofensiva vai passar a ter um ponto cego diferente, né? O Tua tem um ponto cego do lado direito, né? Todos os outros quarterbacks da NFL, literalmente todos, né? Não tem outro quarterback canhoto na liga. O ponto cego é o lado esquerdo. Então muda isso com o Bridgewater. Mas, tecnicamente, olhando friamente, eu não sei se tem muita diferença, não. O Teddy Bridgewater, nos últimos anos, jogou bem melhor do que o Tua, né? Tanto 2021 quanto 2020. Mas tem toda a questão do entrosamento. O Tua treinou a off-season inteira com um time titular, né? Isso é um ponto importante. Contra uma defesa do Cincinnati Bengals, e aí eu acho que ajuda nesse ponto o Miami Dolphins. Eles enfrentaram uma defesa dos Bills muito qualificada, com pass rush muito forte. A defesa estava totalmente dizimada na secundária, mas tem um pass rush muito forte. Os Bengals não têm esse pass rush tão forte, e é uma defesa que tem decepcionado, né, Danilo? Não sei se você concorda comigo, porque não tem... O Trey Hendrickson jogou bem contra os Jets, mas antes disso ele não tinha aparecido tanto. A secundária não tá tão afinada quanto em 2021, né? Acho que seria um adversário mais difícil para esse ataque dos Dolphins se fosse a defesa que a gente viu principalmente na reta final da temporada passada. E para mim o símbolo disso daí, o quanto é discrepante, é que assim que lembraram pro Tyreek Hill que eles iam enfrentar o Bengals, ele começou a fazer trash talk com o Eli Apple. O Eli Apple é o cara mais... Assim, todo mundo odeia ele. E mesmo assim, cara, por que você vai gastar teu latim dando trash talk no Eli Apple? Você tá provocando outros caras melhores e tal, você pode tentar entrar na cabeça deles, mas gastar com o Eli Apple, pra mim mostra o quanto o ataque do Dolphins se vê acima dessa defesa do Bengals, e eu acho que é bem justo até achar isso. Eu acho que eles ainda não deram o melhor que eles conseguem dar nesse período. A prova é a campanha do Dolphins, é a campanha do Bengals. O ataque não foi tão ruim quanto parecia, não é tão ruim quanto tá essa campanha. Invertendo o lado do campo, né, esse ataque do Cincinnati Bengals contra a defesa do Miami Dolphins, já dá pra chamar de... Assim, o Bengals inteiro tem sido uma decepção. E me parece que isso tá ofuscando um pouco. O Ja'Marr Chase não teve um começo muito bom de temporada, né? Ele, no jogo contra os Jets, ele teve 10 alvos, né? 10 bolas foram mandadas na direção dele, e ele terminou apenas com 29 jardas do jogo, né? Que se fosse 10 carregadas para 29 jardas, seria uma péssima média para um running back, né? Que dirá para um wide receiver recebendo a bola. Todos os números deles estão piores, né? O ataque do Cincinnati Bengals, e vai ter pela frente uma defesa que é agressiva, tem seus problemas na secundária, mas é uma defesa que vai mandar blitz, e a gente sabe que tem sido um problema sério pro Joe Burrow, né? Como é que tá a sua expectativa? Você acha que eles tiveram um jogo bem limpo contra os Jets? Será que eles conseguem seguir nessa toada, numa crescente contra o Miami Dolphins? Eu acho que sim. Eu acho que tem um fator
que pesa, que é a quinta-feira, né? Se jogar fora de casa na quinta-feira é pior. Eles estão fazendo isso depois de um jogo em que a defesa do Dolphins teve muito tempo em campo contra o Bills. Se não me engano, uns 40 minutos de jogo. Sendo que a média ali é uns 25, 26, que se dá uma distribuída quase que igual dos dois times. É muito tempo, cara. É muito tempo correndo atrás de um ataque muito potente. O Javon Holland, o safety, até disse que isso desgasta mais ainda, porque eles enfrentaram um ataque que você não pode vacilar em nenhum momento. É um ataque que a qualquer momento te quebra com jogada explosiva. E aí você fez eles ficarem indo de pedacinho em pedacinho. É o mesmo processo contra o Bengals. Eles têm armas suficientes para explodir a qualquer jogada, mas ao mesmo tempo eles têm a paciência de fazer a famosa morte por 1000 cortes. Eles vão te ganhar numa campanha de 15 jogadas, 85 jardas para touchdown para fechar um jogo. Então eu acho que a vantagem tá para o ataque do Bengals, até pela variedade de armas que eles têm. O Ja'Marr Chase tem muita marcação dupla em cima dele, isso dá uma diminuída, mas sempre que isso acontece tem muito espaço para caras como o T. Higgins, para caras como o Tyler Boyd, e eles fazem valer essa diferença bastante. O Buffalo Bills teve 90 jogadas no ataque no último domingo contra 39 do Miami Dolphins, 40 minutos e 40 segundos de posse pro Buffalo Bills, 19 e 20 pro Miami Dolphins. Realmente é muito difícil você ver uma discrepância, ainda mais ver uma discrepância dessa e o time que ficou com a bola bem menos ganhar o jogo, né? E o Miami Dolphins realmente conseguiu aproveitar o pouco tempo de posse que eles tiveram. Os Bills tiveram vários drives longos nesse jogo. Foram 2 drives de 6 minutos, um drive de 8 minutos, que realmente é muito desgastante. Esse ataque do Cincinnati Bengals, ele me lembra um pouco o que o ataque dos Chiefs e o ataque do Buffalo Bills passaram em 2021, né? Que foi quando as defesas adversárias passaram a encarar, enfrentar tanto o Chiefs quanto os Bills como algo diferente, né? Algo que você precisa fazer ter uma abordagem diferente, né? Que é aquela coisa de defender o fundo do campo, de ter menos defensores perto da linha de scrimmage, colocar o segundo safety o tempo todo ali. E demorou para o Josh Allen conseguir se adaptar, o Patrick Mahomes idem, e o Joe Burrow tá demorando também, né? E o Joe Burrow tem o agravante de que tem aquela combinação tripla, que a linha ofensiva dos Bengals não é boa, o Joe Burrow é um quarterback que segura muito a bola, e o esquema não é dos melhores com o Zach Taylor, né? Então, você junta tudo isso, por isso que o Joe Burrow é o quarterback mais sacado da liga, né? Não é só porque a linha ofensiva é muito ruim. E uma coisa que o Miami Dolphins faz que eu acredito que eles vão ter sucesso contra o Cincinnati Bengals, e é a mesma defesa da época do Brian Flores, né? O mesmo coordenador. Eles fazem muito daquilo de colocar defensores extra ali na linha de scrimmage, e você nunca sabe quem que vai na blitz e quem que vai voltar para cobertura, né? Porque muitas vezes eles colocam o safety ali perto, o safety vai e o edge rusher fica, né? Os dois linebackers ficam ali nos gaps logo entre o guard e center, sai o snap, um vai na blitz, outro volta. Ou o defensive tackle, às vezes, tenta cobrir aquela zona ali perto da linha de scrimmage. Então, eles tentam confundir muito, e quando você fala de uma linha ofensiva nova, que ainda está adquirindo entrosamento, eu acho que pode gerar uma confusão bem grande no Cincinnati Bengals, e por isso, meu palpite para esse jogo é Miami Dolphins. Como eu falei no começo, não tô tão preocupado assim caso seja o Teddy Bridgewater, porque para mim ele é um dos melhores reservas da NFL, e eu acho que o Tua tá sendo muito elevado pelo time ao redor. Não sei se tem, não vejo um grande salto no jogo dele, apesar de existir, claro. Mas, Danilo, qual que é o seu palpite? Eu fico com o Bengals. Eu acho que esse fator de físico e esse fator de estar em casa na quinta-feira me fazem jogar mais seguro e votar no time da casa. Duelo histórico de uniformes, né? Que o Bengals vai com o color rush deles, né? Que é o branco, né? Com o capacete branco também. O tigre branco, o capacete branco. É lindo. E o do Miami Dolphins também é o meu uniforme favorito da NFL, tirando do New York Giants, claro. É aquele tradicional, né? O teal, né? Não sei como é que é em português o nome. Um verde, sei lá. Você que entende de cores, Danilo. Paleta de cores. Pô, não dá nem pra colocar como turquesa, porque turquesa é o Jaguars.
Um verde azulado, água. Você sabe o que eu tô falando. Esse aqua é uma boa definição. Vamos passar pro Sunday Night Football agora. Vamos falar de Kansas City Chiefs e Tampa Bay Buccaneers. Chiefs com 2 vitórias, 1 derrota. Buccaneers, idem. No Bodog, a vitória dos Chiefs está pagando 1,77. Do Tampa Bay Buccaneers, 2,10. Total desse jogo, 45 pontos. Com handicap é Chiefs, -2. E é um jogo que, nesse momento, no momento da nossa gravação aqui, está gravando quarta-feira de tarde, não sabemos ainda onde será a partida. No momento, a NFL diz que a partida ainda está marcada para Tampa Bay, mas o próprio Tampa Bay Buccaneers não está treinando em Tampa, está treinando em Miami por conta do furacão Ian, que ontem parece que subiu para a categoria 5, teve bastante destruição em Cuba, ele vai subindo ali pela América Central, né, pelo Caribe e tal, teve mortes, a ilha ficou sem luz, ele está chegando na Flórida e... Caso a partida não possa ser jogada em Tampa, o jogo vai para Minnesota, porque os Vikings estão em Londres nessa semana, vão jogar contra os Saints, até no estádio do Tottenham, inclusive, mas tem essa indefinição aí no momento. Eu só não entendo muito a lógica do Tampa Bay Buccaneers, né? Porque, Tampa Bay pode estar na linha do furacão, vamos mudar de cidade. Eles vão para Miami, que não é, assim, no mesmo estado. Vai pro furacão desse tamanho. Vai passar Talvez seja até mais arriscado pela localização de Miami também. Aí eu não sei, assim, sei que são 2 cidades do mesmo estado, então vai passar e vai destruir Tampa, e Miami vai estar de boas, aí eu não entendo muito bem qual a lógica disso, deve ter alguma, claro, eles não inventaram isso do nada, mas enfim, pode ser que seja um jogo em campo neutro, Danilo. Quanto que muda a sua percepção caso seja lá no estádio dos Vikings esse jogo, estádio fechado? Particularmente não muito pelos 2 times que são, né? O Buccaneers é um time basicamente veteranos, o Chiefs é um time que também tem gente que não abala nesses casos. Eu acho que mudança de campo nesse caso não faz grande diferença. Eu até pensei que eles pudessem levar para New Orleans, né? Porque tá mais próximo, tá ali no sul e tal, mas eu acho que eles queriam realmente um local bem isolado da questão de furacão. Não acho que faz tanta diferença não. Porque é no sul, né? Então eles querem sair totalmente do sul, aí bota num lugar neutro também, que também tem, acho que questão de, vai mudar pro lugar que é mais perto da torcida dos Chiefs, né? Então você bota lá pra Minnesota, que é longe pros 2 times, mas Kansas City Chiefs vindo de um jogo muito maluco contra o Indianapolis Colts, né? Um jogo que eles não jogaram bem, mas ainda assim tiveram vários fatores pra o Indianapolis Colts conseguir a partida. Não foi uma grande atuação dos Colts no ataque, né? E eu até tava vendo um número interessante. Foi a maior diferença em EPA por jogada, é uma estatística avançada, que maior diferença em favor do time que perdeu um jogo na NFL nos últimos 15 anos. Então, os Chiefs produziram bem mais do que os Colts, e os Colts ainda assim saíram com a vitória. Pra mim é o famoso jogo que você... Se ainda existissem fitas, é aquele jogo pra você destruir a fita e esquecer. Mas tem algumas coisas que dá pra você falar, né? Por exemplo, aquele jogo contra os Cardinals, parecia que o Tyreek Hill não faria falta. Jogo contra os Chargers, você começa a falar assim, cara aqui pra esticar o campo, cairia bem, hein? E o jogo contra os Colts, aí você começa a sentir muita falta do talento do Tyreek Hill, né? Eu gosto do que eles fizeram no agregado, mas ainda... não é o mesmo encaixe, né? O Juju Smith-Schuster, o Sky Moore e, enfim, o Marquez Valdes-Scantling tem aparecido pouco. E vão ter pela frente uma defesa muito boa. Talvez a melhor defesa da NFL nesse início de temporada, né, Danilo? Realmente, tentar substituir aquele princípio Moneyball, né? Se você não pode trazer um outro cara que tenha a mesma produção, você tenta espalhar a produção dele. Pode ser interessante, mas um dos grandes aspectos que te dava o Tyreek Hill, você piorou muito, né? Você querer comparar o Tyreek Hill em profundidade com o Marquez Valdes-Scantling é sacanagem. Não tem a menor condição. Se você redistribuir esse teu jogo para mais jogadas curtas e avanços curtos, aí você tem boas condições, mas na bola longa não tem como. E é boa essa defesa do Bucs mesmo. Eles conseguiram adaptar a substituição de veteranos, né? Jason Pierre-Paul
substituir tranquilo. E um técnico que está mais focado em defesa, né? Sai o Bruce Arians entre o Todd Bowles. Eu acho que dá para ter um bom jogo, sim. Um bom ponto até pro Bucks. Sim, eu acho que é uma secundária que tá jogando muito bem, uma secundária profunda, né? Então, eles vão conseguir desacelerar, né? A questão sempre é no meio do campo ali, o Travis Kelce. Tem uma dupla qualificada de linebackers, né? Lavonte David e o Devin White, mas ainda assim, sempre é uma tarefa muito grande. E do lado do Tom Brady, né? Do ataque do Tampa Bay Buccaneers, retorno do Mike Evans, né? Ele estava suspenso na última partida, já vai fazer uma diferença enorme, né? Porque é um corpo de wide receivers dizimado no momento, né? O Julio Jones é dúvida para o jogo do domingo, né? E parece que a lesão dele é mais séria do que se esperava inicialmente, que é a história da vida do Julio Jones, né? De uns 5, 6 anos para cá. Chris Godwin também é dúvida, né? Ele sofreu uma lesão ali no posterior da coxa. Eles tiraram lá o Cole Beasley da fila do INSS. Ele até apareceu um pouquinho ali no início do jogo contra os Packers. Mas também, assim, o Mike Evans, claro, ajuda muito o retorno. Mas é uma defesa dos Chiefs muito melhor do que a gente tem esperado no início do ano, né? Porque é um time que sempre começa mal defensivamente e vai melhorando ao longo do ano. Esse ano, não sei se você vai concordar comigo, Danilo, parece que eles partem de um ponto bem maior, né? Até que enfim, né? Até que enfim o Spagnuolo mudou a abordagem de, por que não já começar com o pé no acelerador? Eu acho que é muito injeção de talento, né? O Karlaftis estreando bem e tal. O Frank Clark tá jogando melhor do que ele vinha jogando. Secundária mais profunda. Ajuda muito você já começar com esse setor de defesa, principalmente porque o ataque ia ter muito mais mudança, né? Sim. Você dá uma compensada no nível, melhorando a tua defesa. Então sim, eu acho que eles têm... Eu acho que, inclusive, que ao contrário do que você espera para um jogo com o Pat Mahomes do lado, um Tom Brady do outro, esse tem uma cara de um jogo que as defesas vão fazer muito mais diferença do que os ataques. Esse tá mais para aquele duelo de 21-17, 25, pouquinho, do que aqueles 38-42 que a gente costuma ver com ataques explosivos. Até o total aqui no Bodog, né, traduz isso, 45 pontos apenas, né? O Buccaneers é um time que vem tendo muita dificuldade para pontuar, né? É um time que vem sentindo falta do Gronk também, ali no interior, né? Porque você pede o Chris Godwin, que é um cara que trabalha muito pelo interior do campo, né? O Gronk, idem, e é difícil você substituir essa presença dos dois. Eu vou de Kansas City Chiefs aqui, mesmo se o jogo foi em Tampa, se o jogo foi em Minnesota, eu me sinto um pouco melhor até, porque o Mahomes em estádio fechado costuma ir muito bem. E qual é o seu palpite, Danilo? Tô com o Chiefs também. Eu acho que esse é um time que consegue passar pelas adversidades dessa semana melhor do que o Bucks. Vamos passar para um jogo do domingo às 2h, o Buffalo Bills contra o Baltimore Ravens, lá no Bodog. O jogo é em Baltimore. Lá no Bodog, a vitória dos Bills está pagando 1,54, dos Ravens 2,60, total 51,5, handicap Bills menos 3,5. É um time que é um confronto entre dois times que normalmente a gente pensa em boas defesas, né? Mas o Baltimore Ravens, a defesa começou tão mal quanto terminou a temporada passada, mesmo com o retorno de muitos jogadores, e o Buffalo Bills, literalmente, eles estão puxando o cara da rua ali pra jogar de cornerback. Aquela coisa, se você tem um RG e passar na frente do CT dos Bills, parabéns, você vai ser o titular na posição de cornerback, né? Porque eles perderam o Micah Hyde pela temporada, o Jordan Poyer é dúvida, o Trey Davis-White ainda não vai retornar, o Christian Benford quebrou a mão, deve demorar a voltar, o Dane Jackson, que teve aquela lesão feia no pescoço, treinou nessa quarta-feira, né, que é um ponto positivo, mas duvido que ele vai ter muitos snaps em campo, se é que ele vai estar ativo para o jogo do domingo. E vai ser, me parece, aquele clássico shootout, Danilo, porque são dois ataques aéreos muito potentes, liderados por dois dos favoritos para MVP nesse início de temporada. Com certeza. Só de você pegar o Lamar Jackson em uma temporada de fúria, né, porque afinal ele está em ano de contrato, ele tentou durante toda a off-season assinar um novo contrato, não deram, ele está na vibe do tá bom, então
paga aqui o que eu vou te provar que vai fazer. Isso vai botar mais, pelo menos uma centena de milhões de dólares ali em cima da conta. Só de pegar o que ele fez na última semana, aí com 5 touchdowns, você já nota que ele não tá realmente pra brincadeira. Um dos passadores mais eficientes da temporada, Lamar Jackson, quebra qualquer expectativa, qualquer preconceito que você tinha em cima dele. E o Josh Allen segue na mesma toada que a gente vinha vendo nas últimas 2 temporadas. Ele começou essa também do jeito que ele terminou a passada, jogando em alto nível desde a abertura, sabe? Que a abertura ter sido Bills e Rams já foi um erro de marcação da NFL. Você tirou a oportunidade de um jogo festivo pro Rams, só para dar mais audiência. E o Bills segue pé no acelerador, segue não só tendo os grandes trabalhos que eles já tinham, como melhorando os jogadores, como o Gabriel Davis, por exemplo, já é um alto wide receiver da NFL. Verdade. E acho que tem algumas particularidades esse confronto. A defesa dos Ravens, como eu falei, muito mal. É a sexta que mais cede PA por jogada, né? E não é o que se espera. É uma defesa que, assim, não tá conseguindo gerar muita pressão, não tá conseguindo cobrir contra o passe, mesmo quando o Marlon Humphrey e o Marcus Peters estão em campo, que não é o tempo todo. Então vai ser pra mim, assim, esse total de 51,5 eu gosto bastante do over, porque é um jogo pra mim pros dois times passarem de 30 pontos, porque nenhuma das secundárias vai conseguir cobrir os adversários, porque você vê o Buffalo Bills, ele contratou o Xavier Rhodes, né, o cara que tá mais sim, ele já tá há uns 3 anos na NFL fazendo hora extra, né, ele vem de anos bem ruins e, como a gente sabe, na NFL tudo funciona no QI, né, e ele trabalhou em Minnesota com o atual coordenador defensivo dos Bills, né, o Leslie Frazier, né, então o QI ajuda ali o Xavier Rhodes desse ponto. Eu vou de Buffalo Bills aqui, mesmo o jogo sendo em Baltimore, por um ponto. Acho que as duas defesas vão ter problemas, mas a defesa do Buffalo Bills pelo menos consegue gerar muita pressão e consegue gerar pressão sem mandar blitz. E o Lamar é um quarterback que ele também segura um pouco a bola mais do que deveria, né? Ele foi o terceiro quarterback que mais gerou pressões para ele mesmo, segundo o Pro Football Focus. Então, num jogo que tem pouca diferença, por causa dos dois quarterbacks jogando em altíssimo nível, eu acho que o Lamar até melhor, mas eu vou de Buffalo Bills aqui. Eu gosto da variedade que o Ravens traz para esse jogo. Eu acho que eles têm mais formas de te machucar. E, de novo, com uma secundária dizimada como tá a do Bills, vai ser um problema complicado aí segurar esse ataque. Fica com o Ravens. Vamos falar agora de New England Patriots e Green Bay Packers, mas antes eu queria lembrar o pessoal para se inscrever, assinar o programa de apoiadores do podcast Cara dos Esportes. Os últimos dias com preço antigo, a partir do dia 3 de outubro, que é segunda-feira, o primeiro dia útil do próximo mês, vai ter um pequeno reajuste. É o primeiro reajuste depois de 2 anos, mais de 2 anos de programa, né? Infelizmente, vocês vivem no mesmo mundo que eu, né? Vocês sabem, não precisa falar do que foram economicamente os últimos anos, mas então aproveita esses últimos dias. Você pode assinar o plano por 6 meses e 1 ano, pagando pelo Pix com desconto. Você tem acesso a 2 podcasts por semana, o podcast de terça-feira à noite, o podcast de sexta-feira de manhã, que fala do Thursday Night Football. O de terça-feira à noite é debate sobre os principais assuntos da NFL. Por exemplo, nessa semana, eu e o João Eduardo Dutra debatemos sobre os principais calouros ali da NFL nesse começo de temporada, e alguns dos segundanistas também. Falamos do Monday Night Football. Tem os meus textos nas newsletters também, 2 vezes por semana. E dependendo do plano, né, o plano MVP, que é o segundo plano mais caro, tem o plano Pro Bowl e o MVP, você tem acesso ao grupo no WhatsApp, tem acesso ao Cara dos Esportes Notícias, que é um podcast de curta duração, 3 vezes por semana, 10 minutinhos, só notícias para te deixar bem informado. Então vai lá no link na descrição, escolhe um plano que se encaixa no que você quer e se torne apoiador. E além de todo esse conteúdo, você ajuda a manter o podcast no ar. Enfim, vamos passar agora para New England Patriots e Green Bay Packers. Patriots, 1 vitória, 2 derrotas. Packers, 2 vitórias, 1 derrota.
Lá no Bodog, a vitória dos Patriots tá pagando 4,75, do Packers 4,19. Que fase, Patriots. Total 40,5. Handicap, Packers, menos 10,5. Olha, Danilo, a gente acompanha a NFL há muito tempo, né? Quando que a gente ia imaginar um Patriots que... Claro, tem a questão do Mac Jones, que provavelmente não vai jogar, ele sofreu uma torção grave no tornozelo, deve ser o Brian Hoyer, mas gente que acompanha a NFL há tanto tempo, ver o Patriots sendo underdog por 10 pontos é algo inimaginável, né? Inimaginável, cara. Se você me dissesse isso há, sei lá, 5 anos atrás, eu ia supor que, Tom Brady aposentou, Bill Belichick aposentou, eles trouxeram um cara completamente maluco ali pra ser técnico e não tá rolando. Não é, cara. Ainda é o Patriots do Bill Belichick. A lesão prejudica muito essas odds do Patriots, né? Uhum. A lesão do Mac Jones. Mas mesmo com ele, já ia ser uma situação difícil. Porque é um time em reconstrução, cara. Esse que é o ponto sobre o Patriots. Eles estão reconstruindo todo o ataque ainda. A defesa perdeu todos os jogadores-chave deles por lá. Ou eles já estão no último suspiro na NFL, como o McCarthy, por exemplo. É difícil você ir contra o Green Bay Packers nesses casos. Concordo plenamente. O Mac Jones ele não vinha fazendo um bom ano, né? Ele estava sendo mais exigido. E acho que pro bem e pro mal, assim, a amplitude de resultados numa jogada do Mac Jones aumentou bastante nessa temporada, né? Ele tava alguns passes bem bonitos, mas também cometendo mais erros, né? E vai enfrentar uma defesa dos Packers muito forte. A defesa dos Packers tem muito talento e tá jogando muito bem esse começo de ano. Uma equipe que corre muito bem com a bola e até eu apostaria num jogo curto, porque o Packers tem total condição de controlar esse jogo com um jogo terrestre e limitar muito esse ataque com o Brian Hoyer. Não acho que a gente vai ver o Aaron Rodgers soltar muito braço. Pra mim é uma vitória tranquila do Green Bay Packers. Exatamente. Vamos seguir agora para outro jogo das 2 horas da tarde, entre Jacksonville Jaguars e Philadelphia Eagles. Eagles 3 vitórias na temporada, Jaguars 2-1. Lá no Bodog, vitória dos Jaguars paga 3,40, dos Eagles 1,34, joga na Philadelphia, total 48. Handicap Eagles menos 6,5. 2 times que são 2 das principais histórias, né, da temporada. O Philadelphia Eagles largando e já se posicionando como grande favorito para ter a seed número 1 da NFC, até porque o calendário deles é bem tranquilo até o resto da temporada. O time tá jogando muito bem, jogando de uma forma muito dominante no ataque. E o Jacksonville Jaguars, a gente tá vendo o Trevor Lawrence, enfim, né, a segunda temporada de calouro dele. É um time que está surpreendendo muito positivamente. O Eagles, eles, de certa forma, repetem a fórmula de sucesso que levou eles ao título do Super Bowl. Investir em profundidade de elenco, investir em rotação desse time, investe forte em posições que eles estavam pesados, como adquirir o A.J. Brown. Eles estavam na defasagem de recebedores. E coloca o time mais à frente, principalmente com a evolução do Jalen Hurts, né? Evolução natural, mas uma evolução. Um quarterback que está aprendendo realmente a jogar como um titular, como um franchise quarterback. E você pega um Jaguars que tem um técnico agora, né? Isso é muito clara a diferença entre ter um time treinado e um time colocado em campo, que era o caso do Jaguars no ano passado. É muito bom ver que esse pode ser o jogo da vingança de Doug Peterson, né? Aí a gente vai ver o que é mais forte. A linha ofensiva dos Eagles ou a lei do ex, né? Exatamente. Eu gosto muito de visualizar uma vitória do Jaguars aqui justamente na vingança de Doug Peterson contra Howie Roseman. Com certeza ele é um jogo diferente para ele. E o que você falou do técnico, né? Eles colocaram um técnico campeão do Super Bowl que eu acho que saiu dos Eagles muito por, assim, sensação de fim de ciclo, mais do que ele tivesse se tornado uma tragédia, né, no comando dos Eagles. Claro, muita coisa ali já não estava dando certo, sensação de fim de festa mesmo. O outro técnico dos Jaguars era o cara que chutava kicker antes do jogo e que não sabia quem era o Aaron Donald. Então, pequena mudança em termos de nível. Eu vou de Philadelphia Eagles aqui, apesar de eu achar que o Jacksonville Jaguars pode fazer um jogo, sim, com os Eagles, mas é um time
é um time muito... É como você falou, é muito profundo em todos os setores do Philadelphia Eagles, né? Eles conseguiram trazer reforços em 2 setores que eles precisavam, que era secundário e wide receiver, né? E agora é difícil ver um buraco nesse elenco. Vamos passar para a segunda parte do programa, né? Agora Danilo vai falar de um jogo, eu vou falar do outro, e a gente vai passar por todas as partidas dessa semana 4. Danilo, vamos começar pelo Monday Night Football. Eu não sei com que cara a NFL vai colocar na nossa televisão San Francisco 49ers depois do que aconteceu no último Sunday Night Football, jogo contra o Los Angeles Rams em São Francisco. Vitória dos Rams tá pagando 2,15, vitória dos 49ers 1,74, total 42 pontos, handicap 49ers menos 2. 49ers ainda é favorito nesse jogo, que eles não terão Trent Williams. E, assim, se você trabalhasse vamos supor, pra ESPN, você tem que, vamos vender aqui, tem que fazer uma propaganda pra vender esse jogo. O que você faria, Danilo? Vende as 2 defesas, né? Você vai vender o Aaron Donald para um lado, você vende o Nick Bosa para o outro e você faz um grande. Mas a gente sabe que na hora de fazer o cartazinho lá, você coloca quarterback, né? Você vai pôr o Matthew Stafford, você vai pôr o Jimmy Dick. O mundo colocou ele tal qual Thanos, é inevitável, né? O mundo colocou ele, rodou e você voltou para ele. E difícil, cara. Difícil ver mais um prime time com esse ataque de Jimmy Garoppolo, mesmo sendo Kyle Shanahan e as maluquices que ele fazia. Eu gosto muito mais do Rams ganhando essa partida. Embora eu não sei se a NFC West ainda tem aquele roteiro de um ciclo de técnicos e um tem exatamente a chave para ganhar do outro. Eu acho que normalmente o Niners tinha as vantagens em cima do Rams, mas eu vou ficar com Los Angeles nisso aqui. Concordo. Por mais que o começo dos Rams seja muito ruim, eles têm muito mais talento no ataque nesse momento que o 49ers. Vamos passar agora para o jogo de 10h30, né? 10h30 da manhã, no domingo, lá em Londres, no estádio do maior time da cidade, que é o Tottenham Hotspur. Quem tá vendo no vídeo deve... Onde é que tá o cartazinho do Henry, ó? Tá ali. Então, tem a rivalidade aqui. Vai ter Tottenham e Arsenal, né? No sábado a gente podia ter feito uma aposta, mas enfim, agora ficou pra trás. Confiança não tá em alta. Começou bem o ano. Enfim, não é futebol americano. 10h30, Vikings e Saints, o jogo no estádio do Tottenham. Vitória 1,69 pra Vikings, 2,25 pro Saints. Total 42,5. Handicap Vikings menos 3. James Winston não treinou nessa manhã lá em Londres, o que leva a crer que a chance de ver Andy Dalton em campo aumenta, né? E claro que tem relação com o James Winston estar jogando mal, e o fato dele estar jogando mal tem muita relação também com o fato dele ter 4 fraturas nas costas, né? Que não é nada simples. E o James Winston, claro, tem seus problemas, né? A gente sabe muito bem disso, mas essa questão física contribui muito negativamente pro desempenho dele, né? Então, pode ser mesmo a hora da gente colocar o Andy Dalton, que não vai encher os olhos de ninguém, mas tem talento nesse ataque do Saints ali para você adotar uma postura um pouco mais conservadora, né? Colocar a bola na mão do Chris Olave, do Michael Thomas, do Jarvis Landry, do Alvin Kamara, do Tyson Hill, né? O Tyson Hill que treinou também com o time, né? Então eu falei Andy Dalton, pode ser que a gente veja Tyson Hill mesmo como quarterback do New Orleans Saints, ele que tinha toda aquela história, não, vou jogar de tight end esse ano e tal, não sei o que, nova posição, e aí a gente tá vendo ele ser usado da mesma forma, como sempre. Eu vou de Minnesota Vikings aqui, e eu quero ver um pouco mais do Justin Jefferson, né, porque ele teve aquele jogo fantástico na semana 1 contra o Green Bay Packers, e tanto o Lions quanto o Philadelphia Eagles colocaram todo o plano de jogo defensivo em parar o Justin Jefferson, e deu certo. E é aquela hora que o grande jogador, e o Justin Jefferson é um grande jogador, as defesas se voltam para pará-lo e ele ainda assim consegue a sua produção. E eu acredito que ele tem essa capacidade, apesar da defesa do Saints ser muito boa, uma das melhores secundárias, ele deve ter uma grande dose aí de Marshawn Lattimore na frente dele. Mas acho que o Minnesota Vikings vence esse jogo. Danilo, Denver Broncos contra Las Vegas Raiders em Las Vegas. Broncos, 2 vitórias e 1 derrota. Raiders, o único time que perdeu todos os 3 jogos até agora. No Bodog, os Broncos, a vitória deles está pagando 2,15.
do Raiders 1,74, total 46, handicap Raiders menos 2,5. Pode chocar muita gente ver o Raiders sem vitória ser o favorito nesse jogo contra os Broncos, né? Tem toda a questão do mando de campo e tal, mas 2,5 pontos basicamente é o que o time da casa ganha, né? Quando é a vantagem de jogar em casa. E quando o time da casa é favorito por exatamente 2,5 pontos, como é o caso, mostra que as casas de apostas veem basicamente são dois times do mesmo nível. E apesar da diferença da campanha, pra mim, são times no mesmo nível mesmo. Você concorda? Concordo. Eu acho, inclusive, que um fator para deixar esses dois times no mesmo nível tá na comissão técnica, né? Nathaniel Hackett ainda tem muito a mostrar como head coach, ainda mais tendo sido trazido como head coach de uma mente ofensiva, de uma árvore ofensiva, trazendo um quarterback novo de muito melhor do que o Broncos já viu nos últimos 5 anos, 6 anos, 8 anos. Desde que saiu o Peyton Manning, eles estão tendo esse problema aí. 8 anos, né? Porque 2014 foi o último ano bom dele, né? A gente tá no Super Bowl 57, né? O último rodeio do Peyton foi o 50. E aí ele já era mesmo... Era o cadáver ali do Peyton Manning, né? Isso, os restos mortais de Peyton Manning. Então, desde daquilo dali que você não vê um quarterback de verdade, e você tem um técnico que não consegue fazer com que esse grande quarterback traduza isso em campo. E não é só o quarterback. A estrutura inteira do ataque tá pronta já para brilhar, tá pronta para explodir, e não vai. Então eu acho que esse é o ponto que coloca os dois ali na mesma prateleira. Eu rio de todas as piadas que passam, do pessoal falando do Davante Adams, reclamando de ter ido pro Raiders e tá 0-3, né? Assim, foi a sua escolha, viva com essa escolha. Eu fico com o Bodog e as odds aqui, eu fico com a vitória do Raiders, porque é também o caso de não é um time tão ruim para 0-3. Você pode até dizer que ele é o melhor time 0-3 porque ele é o único. Literalmente. Nesse sentido aí. Eu gosto quando o convidado cita o Bodog, dá moral pro patrocinador. Olha aí, Bodog, escuta. O Davante Adams é aquele meme. Não, são as consequências das minhas decisões. Exatamente isso, Davante Adams. Vamos passar agora para Seattle Seahawks e Detroit Lions, os dois times com uma vitória e 2 derrotas. Lá no Bulldog, Seahawks tá pagando 2,80, Lions 1,45, jogo em Detroit, total 50 pontos, handicap Lions menos 4,5, e é mais um jogo que as campanhas não traduzem bem o que são os times, né? Porque são dois times com a mesma campanha, mas o nível de atuação das duas equipes não poderia ser mais diferente, né? O Detroit Lions jogou muito bem no ataque nos 3 jogos, deu uma pane ali no final contra o Minnesota Vikings, e o próprio Dan Campbell, ele reconheceu o erro dele ao chutar aquele field goal na última campanha da equipe. Era uma quarta para 3 jardas ou 4 jardas, agora não lembro exatamente. Tinha 3 opções ali, né? Você vai pro punch, field goal ou tenta conversão. Field goal era pior e foi a decisão que ele tomou. Field goal foi errado, os Vikings conseguiram virar aquela partida. Para mim, os Lions atropelam aqui o Seattle Seahawks, né? O Seahawks venceu o Super Bowl já deles, né? Que foi o jogo contra o Denver Broncos, e agora a gente vê os buracos, né? Uma defesa péssima em todos os setores, todos mesmo. Talvez o miolozinho ali da linha defensiva, talvez no papel seja bom, mas foi empurrado pelo Atlanta Falcons, e a linha ofensiva dos Lions é muito melhor. Acho que o Lions vai, mesmo sendo DeAndre Swift, vai correr muito bem com a bola. E aí o Geno Smith, por outro lado, vai ter espaço para operar, né? Porque a defesa dos Lions também não é lá essas coisas. O Okudah tá começando muito bem a temporada, é um dos candidatos aí a Comeback Player of the Year, mas não tem muitos bons jogadores, né? O Aidan Hutchinson, ele é alvo de muita atenção dos bloqueios, né? Então ele não tá conseguindo consistentemente gerar tanta pressão assim. Ele teve o jogo de 3 sacks ali contra o Commanders, né? Mas eu recomendo que você vá lá no YouTube e veja os 3 sacks. Os 3 sacks foram Carson Wentz segurando muito a bola e chamando o sack, né? O cara é muito educado, o Wentz, né? Nunca recusou um sack na carreira dele. Então acho que Detroit Lions vence o jogo aqui. Danilo, seu time agora, né? Quem não sabe, o Danilo é torcedor dos Steelers. Podcast Black and Yellow, né? Black and Yellow, né?
Exatamente, Black Yellow Brasil. Então, torcedor dos Steelers que não escuta ainda, você é maluco. Deveria escutar. Jogo às 2 da tarde. Os dois times campanha 1 e 2. Vitória dos Jets 2,55. Dos Steelers 1,55. O jogo é em Pittsburgh. Total 41 pontos. Handicap Steelers menos 3,5. E aqui eu jogo a bola pra você, Danilo, e deixo você resolver. Só te pergunto uma coisa. Quantos snaps de Kenny Pickett a gente vê nesse domingo? Pô, infelizmente nenhum, porque não é assim que o Steelers funciona, cara. Eles vão manter o Mitch Trubisky por um bom tempo, a sequência que o Steelers vai ter é muito pesada e isso que eles vão justificar para não colocar o calor em campo, né? Bills, Bucks, Dolphins e Eagles com prime time aí no meio, até a bye week, então não vai rolar. Então a gente vai ver Mitch Trubisky novamente em campo. Eu recomendo que, se você não é torcedor de Jets e Steelers, você nem liga nesse jogo, cara. Porque é terrível. Vai ser aquele jogo que o Red Zone esquece, né? É o não ataque dos Steelers. Com o Mitch Trubisky mais uma semana tendo problemas para visualizar o meio do campo e passar nessa direção. Prendendo a bola ou não prendendo a bola quando ele poderia ter uma jogada mais longa desenvolvendo. Então, não existe ataque dos Steelers. Pelo Jets, você tem o retorno do Zach Wilson. Escondam suas mães. Por favor. E assim, era um ataque que estava conseguindo ter muita diversidade com o Joe Flacco, né? Um ataque que tem variedade de corrida. Michael Carter e o Bryce Hall são bem acionados e tem espaço para correr. Eles vão sem o left tackle, tá machucado, e aí isso pode gerar oportunidades para o Alex Highsmith, o Steelers, que é o líder de sacks da temporada nesse momento, embora sack não seja a melhor estatística nesse sentido, é chamativo o suficiente para você dar essa oportunidade. Então você tem o melhor setor do Jets, por exemplo, é a defesa, a secundária deles foi bem reforçada, a linha defensiva funciona bem, mas o ataque dos Steelers pode não ser pode não dar trabalho suficiente. Então, é um joguinho bem ruinzinho de se assistir isso aqui. Eu tô com vitória de Steelers por muito pouco, cara. Tá mais na base da fé do que exatamente pelo desempenho em campo. Acho que uma coisa para o Zach Wilson, um quarterback jovem, voltando, né, contra uma defesa dos Steelers que sem o TJ Watt é muito mais limitada, né, mas ainda é uma defesa que pode tornar a vida do segundo anista ali um inferno. Vamos passar agora para Tennessee Titans e Indianapolis Colts. Titans, 1 vitória, 2 derrotas. Colts, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota. O jogo é Indianapolis. Vitória dos Titans no Bodog tá pagando 2,50, dos Colts 1,57. Total 42,5. Handicap Colts menos 3. Eu já falei lá no início, né, que os Colts tiveram muita sorte para vencer o Kansas City Chiefs. Só que os Titans também tiveram bastante sorte para vencer o Las Vegas Raiders, né? Os Raiders tiveram oportunidades ali de voltar naquele jogo. Eles perderam um jogo que eles não deveriam ter perdido pro New York Giants, né? Num field goal ali que não era curto, mas também é um field goal que um kicker profissional da NFL deveria fazer. Então isso tudo aí mostra que a NFL tem muita coisa que a gente tá quebrando a cabeça aqui pra analisar e tal, e muita coisa é sorte. É uma variávelzinha ali, o chute, o cara pega 1 milímetro pra dentro, pra fora da bola, entra ou não field goal, e a gente aqui quer encontrar motivos macros grandes por que o time venceu ou não, né? O estarrecedor desse jogo é que o time que vencer estará empatado na liderança contra o Jacksonville Jaguars, caso os Jaguars percam pro Philadelphia Eagles, né? Que não é o palpite do Danilo, é o meu palpite, mas é uma probabilidade bem grande. Eu vou aqui... Eu vou de Tennessee Titans. Eu não gosto de nenhum desses dois times. Eu gostava um pouco mais dos Colts antes da temporada começar, mas é difícil apagar da memória o que eles fizeram nessas 3 primeiras semanas. Eu sei que não dá pra gente, a gente não deveria reagir muito ao que acontece em setembro, mas os Colts discutivelmente um dos piores times da NFL nas 2 primeiras semanas. Defesa jogou um pouquinho melhor na última semana. O Tennessee Titans
vocês não vão me ouvir falar isso com muita frequência. Mas o Derrick Henry jogando melhor, né, na semana 3, né? Aparecendo mais o Derrick Henry. E eu acho que pode ser um fator. Os Colts não têm conseguido usar muito o Jonathan Taylor, até porque a linha ofensiva tem jogado muito mal. Então vou te dar esse Titans aqui. Danilo, Cleveland Browns contra Atlanta Falcons. Browns 2-1, Falcons 1-2. Jogo em Atlanta às 2 da tarde, horário de Brasília, claro. Vitória dos Browns tá pagando 1,80, dos Falcons 2,05. Total desse jogo 50 pontos. Browns favoritos por 1,5 pontos. Qual a sua expectativa para essa partida? Primeiro que um dos pontos que mais chama atenção pro Browns seria a linha defensiva deles, mas o Jadeveon Clowney teve problemas de saúde, tá machucado. O reserva dele, o Winovich, também. Ele foi colocado na injury reserve na semana passada. O Myles Garrett teve um acidente de carro nessa semana. Capotou, né? Não é que ele tenha uma lesão séria, mas ele teve umas luxações e tal, o que significa que não vai estar 100% para o jogo. Isso poderia dar uma chance para o adversário, se esse adversário não fosse o Atlanta Falcons, né, cara? É muito duro, cara, a vida do Atlanta Falcons. Você até vê brilhos. Drake London teve um brilho nessa semana. Tem talento no Kyle Pitts, por exemplo. Mas é difícil. A situação pro time de lá é um time que não só está em reconstrução, ele está de novo na fase de destruição para começar a reconstruir. Está bem atrás no processo. E o Browns, com o quarterback que eles estão usando, o Jacoby Brissett, ele é aquele reserva, mas que ele tem ousadia o suficiente para executar um plano projetado para um titular, sabe? E com a ousadia dele em campo, com o esquema de corridas que o Browns executa muito bem, acho que é uma vantagem bem aberta assim, para Cleveland. Eles perderem esse jogo mesmo em Atlanta é zebra. Então fico com o Cleveland Browns. O Cleveland Browns, ele pelo menos tem um jogo terrestre muito bom, né? Uma boa linha ofensiva, né? Eles partem de um piso mais alto. Vamos passar agora para Los Angeles Chargers e Houston Texans. Jogo das 2 da tarde em Houston. Chargers, uma vitória, 2 derrotas. Texans, nenhuma vitória, 2 derrotas, um empate. Vitória dos Chargers no Bodog está pagando 1,43, dos Texans 2,90. Total desse jogo 44 pontos. Handicap Chargers menos 4,5. E para variar, Chargers, um dos times com mais lesões nesse início de temporada em jogadores importantes, né? Não sabe quando que o Joey Bosa vai retornar, quando que o J.C. Jackson vai retornar, já sabe quando que o Rashawn Slater vai retornar, o left tackle titular da equipe. É na temporada que vem. Então, são 3 caras muito importantes. O Justin Herbert lidando com a fratura na cartilagem da costela. Keenan Allen deve voltar, que é um ponto positivo, e por isso eu acho que os Chargers vencem esse jogo, mas não apostaria em 4,5 pontos. Só colocaria ali numa combinada, talvez, as vitórias simples do Chargers, porque não dá pra confiar muito. O Houston Texans é um time que tem muitas limitações mesmo, e também não joga para maximizar suas chances de vencer a partida, né? É um time que vai fazer ali, vai entrar no Masterchef e vai fazer um arroz com feijão ali apenas e vai tentar ganhar com arroz com feijão. Então acho que os Chargers vencem essa partida. Danilo, clássico de divisão, Washington Commanders contra Dallas Cowboys, jogo às 2 da tarde em Dallas. Vitória dos Commanders está pagando 2,45, dos Cowboys 1,58, total 42,5, handicap Cowboys menos 3, ao que tudo indica, último jogo do Cooper Rush antes do retorno do Dak Prescott. Será que ele continua a sua campanha invicta? Então, era de se esperar que fosse interessante apostar que a sequência acaba, né? Que você deu muita sorte com um quarterback reserva aí, como o Cooper Rush, e que tá na hora de acabar isso. Mas aí você tem um Commanders do outro lado. A gente falou de Carson Wentz nesse programa, e o quanto ele segura a bola muito mais do que deveria, e essa é uma característica de carreira do Carson Wentz, e o que o Cowboys tá ganhando jogos com o seu sistema de pressão ao quarterback adversário. Micah Parsons continua em sua campanha para querer
voltar às competições de jogador defensivo do ano. É difícil você não apostar no Dallas Cowboys para ganhar esse jogo de novo, cara. Mesmo com Cooper Rush como quarterback, a gente repete. Mesmo com eles tendo destruído o corpo de wide receivers, que era um ponto forte do Cowboys no ano passado. Então, é difícil apostar Dallas, mesmo você rindo. E o pior de tudo, você acha que Dallas sai com a vitória, e você começa a rir lembrando que nesse final de semana o Jerry Jones deu entrevista falando que não seria legal se o Cooper Rush jogasse mais uma partida excepcional e a gente começasse a ter dúvidas de quem deveria ser o titular. Cara, não é só o Jerry Jones para fazer isso, né? Precisou o Mike McCarthy de todas as pessoas vir dizer, não, gente, isso é uma loucura, não existe absolutamente nenhuma controvérsia de quarterback nesse time. É o Jerry Jones, né? Ele já nesse estágio da carreira dele, da vida dele, né? Tá já nos acréscimos, né? Quer se divertir. O Cooper Rush, ele garantiu basicamente a vida dele, né? Se ele não for um desastre aqui contra o Commanders, mais uns 5, 6 anos aí ganhando uns 2, 3 milhões por ano e torcer pra não entrar em campo novamente, porque o problema desses quarterbacks reservas é quando eles entram em campo, né? Que aí mostra que eles não são bons. 2 da tarde, Chicago Bears viaja até Nova York para enfrentar os Giants. Giants, 2 vitórias, 1 derrota. Bears, 2 vitórias, 1 derrota. Um desses 2 times terá 3 vitórias e 1 derrota saindo da semana 4, que é totalmente impensável. Por isso que eu acho que vai ser um empate aqui. Vitória dos Bears pagando 2,55 no Bodog, dos Giants 1,55, total 39 pontos. Giants favoritos por 3,5 pontos. Eles voltaram à realidade na segunda-feira, né? O Giants não era um time para estar invicto, não era um time para ter vencido 2 jogos, né? E venceu muito por conta do seu head coach, mas ali enfrentou um time bem mais qualificado, que é o Dallas Cowboys. Duelo de 2 dos piores quarterbacks da NFL. Mas assim, o Daniel Jones é o quê? Sei lá, nesse momento, 7º pior titular, 8º pior titular, algo do tipo. Justin Fields, ele tá tendo um começo de temporada historicamente ruim. Todos os números dele, depois de 3 jogos, basicamente você pode escolher qualquer número de quarterback que ele é o pior. E a gente já sabia que ele ia ser muito prejudicado pelo time ao redor dele, mas não absolve o Justin Fields. Ele tá jogando muito, muito, muito mal e... assim, não sei se tem precedente pra um cara jogar tão mal assim e dar a volta por cima depois, né? E eu torço pro que o Justin Fields consiga, né? Mas é um círculo vicioso de a comissão técnica dos Bears não confia nele, e aí ele passa a bola 10 vezes por jogo, 11 vezes por jogo, e nesses poucos passes ele ainda vai muito mal. E aí é o círculo vicioso que aí aumenta a desconfiança da comissão técnica. É uma situação muito ruim em Chicago, né? Que é clássico, né? Eu sei que a torcida dos Steelers não precisa passar por isso, Danilo, mas chega um head coach novo, chega um general manager novo que não draftou o quarterback, eles não estão investidos na evolução do cara, né? E o Justin Fields sofre com isso. Apesar dele ter culpa também que o nível dele de atuação individual não é bom. Por isso que eu acho que os Giants vencem esse jogo, porque tem um ataque que lembra um ataque profissional da NFL. E os Chicago Bears, nesse momento, não tem isso. É fazer dança da chuva toda semana e torcer pra cair um temporal que nem foi na semana 1 e tentar igualar aqui o território, né? Aquela coisa, Fórmula 1, né? Corrida na chuva e tal. Mas, tirando isso, não vejo muito caminho pro Chicago Bears vencer partidas esse ano. Já venceu 2, já tá chegando bem perto do que eu esperava pra equipe no ano todo. E se você dissesse assim antes, você tem Daniel Jones e Justin Fields, um deles tem os piores números de todos os quarterbacks na temporada, uma boa probabilidade é que as pessoas apostariam no Daniel Jones, não no Justin Fields, né? Verdade. E uma coisa também, o Daniel Jones correndo muito bem com a bola, acho que é até melhor do que o Justin Fields, né? E é triste esse começo do Justin Fields, porque eu gostava muito dele no draft, mas esse começo dele não poderia ser pior. Vamos encerrar, a gente ainda vai falar das apostas da semana, espero que o Danilo tenha lido a pauta até o final, mas vamos falar do último jogo aqui, Carolina Panthers contra Arizona Cardinals. O jogo é na casa dos Panthers, reedição da final da NFC de 2015, na qual, se eu não me engano, os Cardinals foram atropelados pelo Carolina Panthers. Foi o jogo que eles estavam com o Carson Palmer, né? Porque depois teve outro jogo
nos playoffs que... Então, esse jogo, o Ryan Lindley era o titular do Cardinals. Mas o da final de conferência foi esse? Não, pera. É porque teve um que eles... Foi wildcard. Foi o wildcard contra o Seahawks. E era essa partida mesmo. O da final de conferência, o Carson Palmer, se não me engano, estava em campo, sim. E eles foram atropelados de qualquer forma. Vitória dos Cardinals tá pagando 2,0, certinho, 2-1. 1,83 vitória dos Panthers, total 43 pontos. Panthers favoritos por 1,5 pontos. O que você espera dessa partida, Danilo? Bom, primeiro eu espero o Kyler Murray focado de volta, né? Já que já passou o final de semana do beta do Call of Duty. A campanha dele, quando tem qualquer evento do Call of Duty, é terrível, e o Big Data da NFL tá de parabéns aí, quem detectou essa situação. E aí, quando você tem seu quarterback de volta no jogo, você espera coisas muito melhores de um ataque que é tido como tão potente, né? Um ataque que tem altos investimentos para ser potente. Eu acho que é essa que tá a vantagem do Cardinals até em cima do Panthers, que o nobre guerreiro Baker Mayfield tem alguma chance na partida, mas não me agrada tanto quanto botar no Cardinals isso aqui, não. Não é um jogo que eu vou estar correndo para assistir na segunda-feira no condensado. Vamos deixar dessa forma. Apostas da semana, Danilo. Deixa eu ver, eu não lembro o meu recorde na semana passada. Eu tava 5 acertos e um erro nas 2 primeiras semanas. Deixa eu conferir aqui o da semana 3, como é que foi. Eu tenho certeza que eu errei. Chiefs menos 7 eu errei. Botei vitória do Falcons e over de pontos do Falcons e Seahawks. Então, mais uma semana aí de 2-1. Então, 7 acertos e 2 erros. Então, vou deixar o meu shape falar por mim. Danilo, eu sinto aquele meme do Hello Fellow Kids usando essas gírias com 31 anos na cara. Mas vitória, Danilo, vitória é simples. Qual que é a sua? Fico com o Rams no Monday Night Football, até com 2,15, paga interessante. A minha vitória é do Raiders contra o Denver Broncos, pagando 1,74. Eu não vou naquela... Porque o Caio, que normalmente faz o preview aqui comigo, ele fez os últimos, ele sempre vai naquela, tá pagando 1,20, né? Aí o cara, sem nenhuma coragem de arriscar, então eu vou no Raiders 1,74. Fui no Falcons, que não era favorito semana passada, no momento da gravação, mas enfim, total de pontos, Danilo. Eu ficaria com um under em Patriots e Packers. Boa aposta. O Packers pontua bem, mas controla tanto o jogo que o placar não dilata o suficiente para cobrir esse 40,5. Com boa aposta. A minha é um over mais 51,5, Bills e Ravens. Acho que é um jogo de, como eu falei lá no começo, 2 times passando de 30 pontos e resultado com handicap. No handicap, eu acho que o Browns cobre tranquilo esse 1,5 contra o Falcons. Boa aposta também. Eu vou... Na verdade, eu separei 2, né? Eu não deveria. Então eu vou dizer as 2. A que acertar vai contar pro meu recorde oficial. Packers menos 10,5. Eu acho que eles vão atropelar o New England Patriots. E Lions menos 4,5. Acho que eles são muito mais time que o Seattle Seahawks. Mas enfim, é isso. Esse é o nosso preview da semana 4. Danilo, muito obrigado pela sua participação. Como é que o pessoal faz para te acompanhar aí nas redes sociais, podcasts, tudo? É isso, eu tô em @Danilo Batista, no Twitter e no Instagram, Danilo com 2L, que afinal é assim que fui batizado. E você me encontra no Black Yellow Brasil. A gente entra ao vivo nas terças às 8 e sempre que encerram os jogos do Steelers, trazendo primeiras impressões. E aí, primeiras impressões de um jogo que acabou de terminar, você tem um range de emoções muito grande. É sempre mais legal você conferir nesse tipo. Então, @Danilo Batista, @BlackYellowBR. Danilo obrigado, com 2 L's não é uma questão de numerologia, né? Que nem aquelas celebridades que mudam o nome ali pra... Pior que é tão comum na família que eu vou dar esse crédito e dizer que foi realmente na criatividade. Mas é isso, então. Muito obrigado, Danilo. Acompanhe o trabalho dele lá.
Principalmente se você for torcedor do Pittsburgh Steelers, deveria estar escutando o podcast, dos maiores torcidas aqui no Brasil. Então é isso, pessoal. O podcast volta agora na sexta-feira de manhã com um programa exclusivo para apoiadores sobre o Thursday Night Football. Não perca que vai ter live também durante a partida. Domingo, programa pós-rodada, assim que acabar o possante Sunday Night Football. Na verdade, não, confundi. O Sunday Night Football é bom. Monday Night Football que é ruim, né? Que é o Rams e 49ers. Então, é isso. Até a próxima. Tchau!